Bem-vindos à continuação do episódio número 17. Depois de termos feito estas duas tabelas, em que quantificámos o número de jogos em casa e fora, e colocámos a posição dos jogos nesta tabela, em que, neste caso, nos jogos da Bósnia, só fez um jogo em casa e foi o jogo número 44. Depois não fez mais nenhum jogo em casa, não se põe nada. E depois fez dois jogos fora, que foi o 11º e o 28º. Portanto, o que nós queremos é ordenar transpor mais ou menos esta tabela numa única tabela, numa única coluna com três linhas. Portanto, qual foi o princípio? Isto é a fórmula com que eu fiz esta ordenação. Uma forma complicada, demorei algum tempo. Também já fiz este fecheiro há algum tempo e nem sequer me recordo muito das coisas que eu fiz aqui. Portanto, explicando um pouco, mas é simples, também é só copiar esta forma. Se vocês quiserem fazer uma coisa igual, é copiarem esta forma para aqui. Portanto, num fecheiro que vocês queiram. Portanto, qual foi os critérios que usei para construí-la? São dois critérios. Primeiro, quando existem dois jogos em casa. Portanto, eu vou pôr aqui um país que fez dois jogos em casa. A Argélia fez um, a Argentina fez dois. Okay. Portanto, o que eu quero é quando este país, que é a Argentina, que nós selecionamos, jogou dois jogos fora e em casa, o que é que eu quero? Eu quero que se atribua os valores verdadeiros desses jogos. Portanto, quando há dois jogos em casa, há um fora. E quando há um jogo em casa, há dois fora. Portanto, isto é esta construção que nós queremos fazer. Portanto, se existir dois jogos em casa, o que é que nós pretendemos fazer? É um pouco à semelhança desta tabela que nós construímos. Construímos através da fórmula menor. Portanto, o que é que o menor faz? O menor é uma matriz que nós vamos construir por intermédio do se. O se, como são os jogos em casa, temos que vir aqui à coluna D, selecionamos a coluna D toda, fechamos. Se for igual ao país em causa, que é a Argentina, vamos fechar. Portanto, se esta é a condição, se esta condição for verdadeira, o que é que nós pretendemos? Pretendemos atribuir a posição do jogo. Portanto, como é que se atribui a posição do jogo? Como vimos no princípio deste episódio, vai devolver aqui o número 11. O que é que nós pretendemos é copiar um pouco esta forma que nós já fizemos. E como é que se faz isso? Agora temos que atribuir a posição 11, que está aqui na linha 13. Portanto, como é que se faz? É fazer a forma line, em que pomos aqui o intervalo que nós pretendemos. Vamos fechar. Menos o valor inicial da linha inicial, que é número 3, menos, neste caso, vamos fazer aqui o line outra vez, devolvo a referência da linha, que é esta, vamos fechar, e que vai dar o valor 3, mais 1, porque nós queremos começar sempre do jogo 1 e não no 0. Portanto, o que é que faz? Faz que esta linha começa na 3, a referência 3, menos a primeira célula que nós pretendemos, também está na posição 3. 3 menos 3 dá 0, mas queremos começar no 1, portanto temos que pôr sempre mais 1. Portanto, esta é a condição. Vou pôr aqui, entre aspas, para dar valor, se caso seja diferente, caso o valor falso é nada. Portanto, isto é a condição essencial. Depois, o que é que nós queremos? Nós queremos encontrar o primeiro valor nesta coluna
neste caso é o 11, depois é o 27 e por aí fora. Neste caso só há dois jogos, portanto, só estes dois. Portanto, o que é que se faz? É o menor, é a forma menor. Vai encontrar a matriz, já definimos. Vai encontrar agora a posição. A posição é a primeira posição que nós queremos, o menor valor. Temos que pôr 1. Eu anteriormente fiz com um contador, tipo com... Mas eu, para simplificar, vou pôr 1. Ok? Vou fechar. Ele vai dar o 11. Portanto, neste caso é exatamente igual, só que em vez de pôr 1, como pus no anterior, eu pus 2. Pus 2 aqui, isto aqui, esta forma, que é a forma do menor, a referência que nós queremos. Aqui, se carregar no F9, vão ver que é o posição número 2, fiz o contador. Portanto, é só verem a lição anterior para perceberem este critério. Aqui sempre porque isto é uma forma matriz. A forma matriz, como vocês poderão visualizar aqui, atribui este intervalo todo com estas referências todas, estas células, o valor. Portanto, isto é a forma matriz, portanto no final tem que carregar sempre Ctrl+Shift+Enter. Já está. Portanto, aqui é a posição número 2 e o que é que nós pretendemos a seguir é o jogo fora, é este aqui. Portanto, o jogo fora é exatamente igual, da mesma forma. É verificarmos na coluna G, que são jogos fora, e fazemos a mesma forma, menor, com a coluna. Fazemos aqui também o atribuir a posição com o line, com estes três critérios. E depois definimos também a posição número 1, que é esta, que é a posição número 1 que nós pretendemos. Portanto, portanto, isto é se existirem dois jogos em casa. Quando existe apenas um jogo em casa, portanto isto aqui vai dar erro. Porque só existe um jogo em casa que é o primeiro. Portanto, quando aparece o segundo, isto há um erro e isto não fica bem. Não é isso que nós pretendemos que esteja aqui. Portanto, quando existe um jogo em casa, como está aqui referenciado, o que é que nós fazemos? Fazemos exatamente da mesma forma que fizemos o anterior. Atribuímos a posição número 1 e depois da coluna D, e depois queremos a posição número 1 da coluna G e a posição número 2 da coluna G. Porquê? Porque existem só apenas 3 jogos. Pode ser 1 em casa e 2 fora, e pode ser 2 em casa e 1 fora. E nunca 3 em casa ou 3 fora. Portanto, estes foram os princípios que eu fiz para construir esta forma. Esta forma depois, uma vez que dá aqui erros, portanto o que é que eu fiz? Eu introduzi vários se erros para conseguir construir esta tabela sem erros e sem problemas. Para quê? Para depois construir aqui a fórmula em que vai-me definir os resultados. Esta forma é mais simples, tem a ver com o PROC-V, que eu vou explicar já a seguir.